Como é de conhecimento público, tem havido em Portugal uma grande convulsão social, com muitas greves, e portanto impunha-se naturalmente fazer uma reunião com a UGT. Ainda que não houvesse essas greves todas e essa convulsão social, é sempre útil ter este diálogo com os sindicatos. E por isso nós viemos aqui fazer uma análise, digamos, global dessa situação, e coincide em alguns pontos, naturalmente. Houve uma criação de expectativas muito altas por parte do Governo, com intenções naturalmente de colher simpatias, mas que depois não têm tradução naquilo que é a realidade do país e que é a realidade da economia, porque o Governo não trabalhou para que a economia tivesse a robustez necessária para eles poderem dar aquilo que eram as expectativas que estavam a dar aos portugueses. E isso originou, e está a originar naturalmente, grandes descontentamentos. Como sabemos, há greves, enfim, mais mediáticas, como sejam os professores, os enfermeiros, há as outras menos mediáticas, mas há realmente um clima de alguma crispação social e depois uma ausência de diálogo do Governo com os sindicatos, designadamente com a própria UGT. E, portanto, não é naturalmente um quadro muito positivo. No entanto, este dado hoje de déficit de 0,5 em 2018, como é que viu este número melhor que as expectativas do Governo e um valor histórico? Bom, melhor é de 0,6 para 0,5, portanto, na prática é o valor previsto pelo Governo. Agora, repare, este déficit é conseguido com a maior carga fiscal que alguma vez incidiu sobre os portugueses. Nunca a carga fiscal, a quantidade de impostos sobre o produto, foi tão alta como aquela que é neste momento. Portanto, este déficit é conseguido, este déficit relativamente escasso é conseguido, à custa de um enorme aumento de impostos e não à custa de uma gestão eficiente da despesa. Também há uma parte da despesa, mas são cortes à bruta. Portanto, eu diria que face àquilo que foi o andamento da economia internacional, que permitiu algum crescimento a Portugal, eu acho que o Governo poderia, com grande facilidade, ter um resultado substancialmente melhor. Nós estamos já muito perto do equilíbrio orçamental. Porque se nós não temos equilíbrio orçamental, quando a economia cresce, quando é que nós vamos ter equilíbrio orçamental? Quando a economia decresce, nós devemos ter déficit. Aí deve-se ter déficit mesmo, na exata medida em que pagamos mais subsídios de emprego, recebemos menos taxa social única, o orçamento deve estar em déficit. Mas para isso é preciso que o orçamento seja equilibrado. Ou até em superávit quando o crescimento é grande. Crescimento grande não temos. O Governo não o conseguiu, mas tínhamos a hipótese de estar em equilíbrio mais cedo do que aquilo que este Governo está a conseguir, que ainda nem sequer conseguiu. Portanto, eu acho isto um resultado, enfim, positivo, porque 0,5 é melhor que 0,6, mas as condições económicas ao longo destes 4 anos, não é? 3 anos, vá lá, estamos a falar de 2018, 3 anos permitiam um resultado, apesar de tudo, melhor. Falou das finanças em referência aos governos mais à direita, PSD e CDS, disse que não foi preciso um milagre, não foi preciso cortes cegos, não foi preciso colocar Portugal como uma cobaia de certas políticas. Como é que viu estas críticas aos partidos mais à direita? Olha, do 25 de Abril até hoje vão quase 45 anos, não é? Dentro de menos de um mês, o 25 de Abril faz 45 anos. E nós temos 45 déficits públicos. 45 déficits públicos. Isso significa que a dívida aumentou todos os anos. A dívida do Estado português aumentou todos os anos. Portanto, se quer fazer alguma crítica, não tem que fazer crítica ao governo anterior, ou à direita, ou à esquerda, ou ao centro, ou seja o que for. Tem de fazer uma crítica, então, a tudo aquilo que aconteceu desde o 25 de Abril até agora, em que, quando nós tivemos crescimento económico, poderíamos, efetivamente, ter tido superávit nas contas, e quando tínhamos crescimentos mais débeis, ou até mesmo decréscimo, como tivemos, aí ter, sim senhor, ter déficit. Se ele quer fazer uma crítica, tem de fazer uma crítica a si próprio também, tem de fazer uma crítica também ao Partido Socialista, e depois, se quiser, também faz aos outros. Mas a realidade é esta. Muitos destes déficits nos 45 anos fazem sentido, mas muitos não fazem sentido. Tivemos oportunidade ao longo destes 45 anos de ter contas superavitárias, porque chegámos a ter crescimentos de 4%, 5%. Olha, no tempo do Partido Socialista, em que o Primeiro-Ministro era o Engenheiro Guterres, tivemos taxas de crescimento enormes e podíamos aí ter tido superávit nas contas. Tivemos déficit nas contas da ordem dos 3%, por exemplo. Portanto, é uma crítica que o Sr. Ministro quer fazer, vai ter de abarcar muita gente e, se calhar, inclusive ele próprio. Falou aqui de greves mediáticas, uma delas é dos professores, tem algum grupo de professores, não falou com eles à entrada, não sei se vai falar com eles e se vai deixar alguma garantia. E já agora queria saber se o PSD já decidiu se vai votar a favor das apreciações parlamentares do PCP e Bloco, que têm um calendário. Bom, eu trato naturalmente a questão, seja dos professores, seja do que for, do ponto de vista mais institucional, não me parece que no meio da rua seja a forma ideal de tratar o que quer que seja. A posição do PSD relativamente aos professores
é a mesma de sempre. Nós entendemos que o tempo deve contar na globalidade. O tempo na globalidade são os 9 anos. Pronto. Neste momento, dos 9, o Governo reconhece 2. Eu entendo que para os professores seria mau chumbar o diploma, porque aí ficam com nada. E, portanto, os 2 anos é melhor que nada. Mas ainda assim faltam 7. Esses 7 anos têm de ser fruto de uma negociação entre os professores e o Governo, em que se deve olhar dinheiro, salários, tempo e tempo de reforma. Portanto, e deste mix podemos facilmente encontrar uma solução de equilíbrio, em que os professores são reconhecidos aos professores os 9 anos e os 7 que faltam são distribuídos dando salário diretamente, dividido no eixo do tempo e antecipando para alguns a possibilidade de se reformarem mais cedo por conta dos anos que tiveram congelados e que não contaram e que agora estão a dar. De um equilíbrio destes fatores, eu penso que se o Governo negociasse era possível chegar lá. Agora, se o Governo não quer negociar, nem quando a Assembleia da República determina por lei que deve negociar, nem quando o Presidente da República devolve um diploma para negociar, e se o Governo não quer negociar, e não quer, tem de ser substituído por um que queira negociar. O PSD vai fazer essa proposta no Parlamento, essa que estava a falar agora. Sim, vai fazer uma proposta dentro destes parâmetros. Mas as propostas já estão em cima da mesa do Bloco e do PCP. Parecem equilibradas? Contarão com o voto do PSD? Eu não tive oportunidade ainda de ver com atenção ao Bloco e do PCP. Agora não tive. E, portanto, admito que o Bloco e o PCP caiam na tentação, mas tenho de ver, caiam na tentação de tentar que o Parlamento se substitua ao Governo. E isso é muito perigoso. O Parlamento não se pode substituir ao Governo, mas tem de ver com atenção às propostas do Bloco e do PC, mas por aquilo que eu vi, que era o discurso político deles, leva-me a concluir que, muito provavelmente, querem impor, digamos assim, uma maioria parlamentar, que se é sempre possível formar quando não há maioria absoluta de um partido, substituindo as funções do Governo pelo Parlamento. E aí temos de ter cuidado na troca. Já fez várias críticas sobre as ligações familiares dentro do Governo. Como é que acha que isto pode resolver-se? Ou acha que isto merece uma intervenção por parte do Presidente da República, como já sugeriu Sim. o Não é bem as relações familiares dentro do Governo. Eu diria que as relações familiares dentro do Governo, que existem, como sabemos, fui o primeiro a chamar a atenção, que estava lá pai e filha e marido e mulher, mas o que eu acho mais grave é na esfera da função pública, dos altos cargos públicos. Não tem necessariamente de ser Ministro ou Secretário de Estado. Há diversos cargos onde nós temos reparado que é nomeada a mulher do não sei quê, o marido não sei o que mais, o filho, o primo, o cunhado e tal. Digamos, a família socialista à mesa do orçamento, e à mesa do orçamento não é exclusivamente o Governo, é infelizmente mais alargado. Seria menos grave até no Governo. Mesmo o exemplo dado, temos de fazer essa distinção, e eu tenho de fazer isto com toda a sinceridade, que senão não tenho credibilidade. Para ter credibilidade é preciso falar a verdade. A própria comparação, por exemplo, com deputadas do Bloco de Esquerda, acaba por ser um pouco diferente, porque as deputadas do Bloco de Esquerda faziam parte de listas e as pessoas votaram, sabiam que era assim. Aqui não, são nomeações, que é preciso ir olhar ao Diário da República para se descobrir o que o Partido Socialista anda a fazer. Não tem a mesma transparência, vamos ser corretos, não é disto que estamos a falar, não é lá por ser da direita ou da esquerda que eu estou a favor ou estou contra. Estou a favor ou contra aquilo que é justo ou que é injusto. Eu penso que o Governo se sente um pouco na impunidade, e por isso é que depois de, enfim, isto ser uma polémica pública, apesar de tudo, continua a nomear maridos e mulheres para diversos maridos e esposas, para diversos cargos públicos. Eu penso que se isto continuar assim, vamos ter de encontrar uma solução qualquer de intervenção pública para evitar isto. Isto não é muito evitável por decreto, é mais por sanção política, sanção política no sentido de a população estar esclarecida e o Partido Socialista pagar em popularidade e em aceitação por parte dos portugueses daquilo que anda a fazer. Mas acho que não... Não pode ser por via legislativa. Eu penso que por via legislativa é um bocado difícil. Está a dizer que um determinado ministro ou um secretário de Estado não pode nomear ninguém que seja casado com não sei quem. Eu acho isso um bocado difícil. Agora, pode e deve haver o que eu estou a chamar uma sanção política, ou seja, se a população portuguesa tiver conhecimento de todos os casos,
acaba o Governo, neste caso o Partido Socialista, por pagar em aceitação e em popularidade junto à opinião pública por isto que está a fazer, que é uma coisa um bocado terceiro-mundista, não é? Se nós vimos isto em países do terceiro mundo, isto compreende-se. Agora, num país europeu, isto é difícil de compreender. Um caso ou outro, eu aceito aquele argumento que se diz assim, bom, não é por ser casada com A ou com B que passa a ser incompetente e não pode ser prejudicada por isso. Certo, concordo. Um caso ou outro, agora com esta avalanche de casos, bom, isso aí já é bem diferente. Presidente da República, sim ou não? Bem, eu não quero estar a dizer ao Sr. Presidente da República o que ele deve fazer, admito que num dado limite ele possa ter uma intervenção, mas isso ele é que sabe o que deve fazer. Estamos a precisamente 2 meses das eleições europeias. O Dr. Paulo Rangel, o PSD, apresenta-se com 29%, o PS com 34%, é uma aproximação. Considera, como é que olha para estes valores destas sondagens? É-me completamente indiferente se deixo nas sondagens, se subo nas sondagens, se vou à frente, se vou atrás, é-me completamente indiferente. Portanto, o meu comentário, uma sondagem que eu possa descer, é exatamente esta que me está a dizer, em que dizem que subi 10% em não sei quanto tempo. Não acredito em nenhuma delas.